Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Querido amigo ouvinte, que alegria mais uma vez, nesse início de um novo ano, de um novo ciclo, como no programa passado, no anterior, já havíamos falado a respeito. É sempre a renovação em que as pessoas sentem na sua alma e sentem assim como uma grande necessidade, daí as pessoas comemorarem da maneira que lhes é peculiar, que a tradição nos faculta. Não há problema nenhum nisso. Todos nós compreendemos que o que precisa realmente mudar é o ser humano. Mas ele, para chegar a esse ponto, ele necessita também de manter isso vivo. E ele mantém isso vivo à sua maneira. Então que a tradição se mantenha e traga para nós mantenha vivo, e traga para nós esse desejo de uma mudança coletiva, uma mudança no nosso olhar, principalmente. E é isso que a doutrina espírita vem nos ajudar, aqueles que assim quiserem, fazer parte desse grupo, e eu não diria não só de pessoas em si, mas dessa estrutura filosófico-religiosa em que nos incentiva a transcender aos motivos que nos mantêm presos e, em geral, a maioria das pessoas, a essa condição ou essa consciência física materializada ainda. O homem hoje é muito melhor, muito menos material do que já foi. O homem hoje, por incrível que pareça, ainda é menos truculento do que já foi no passado, ou seja, menos violento, menos mau do que já foi no passado. É que nem todas as pessoas modificam-se tanto, e aí existem aquelas que melhoraram, que estão evitando problemas de alguma maneira para poder se manter no caminho que ela escolheu, que ela entendeu ser melhor. E enquanto outras ainda não conseguiram dar aquele salto, e essas são mais audaciosas, como nos ensina lá o Livro dos Espíritos, acho que ali nas questões 930, se não me falha a memória, bem próximo a isso aí. Se não for essa própria, que nos diz mais ou menos o seguinte, que o mal é audacioso, mas o bom, ele é tímido. E é preciso que o bom, que não é aquele bom no sentido da divindade, mas é o bom no sentido daquele que se melhorou. Por ser tímido e não tomar a preponderância, como é aconselhado na resposta a essa questão, o mal chama muita atenção. Mas quando o bom, ele entender que ele pode aparecer, que ele pode fazer com que o bem que existe nele ecloda a tal ponto de chamar a atenção, ele vai tomar a preponderância e o mal vai perdendo pouco a pouco a sua força. Porque é mais ou menos por aí. Então a gente vive um período de transição, de transcendência para muitas e muitas pessoas. Nós vivemos o período da separação do joio e do trigo, como nos ensina o Novo Testamento. Que é no Novo Testamento que se encontra de verdade um pensamento de Jesus muito bem delineado, muito bem ali objetivado, muito bem proposto por Jesus ali. Então, ele mesmo disse no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, onde a gente encontra lá, ou melhor, capítulo 11, onde a gente encontra Jesus dizendo assim: a lei e os profetas vigoraram até João, ou seja, João Batista. E aí, como se ele dissesse assim: daqui para frente é o que eu estou ensinando. Daqui para frente é comigo. É claro que ele também esteve lá na primeira revelação, mas no sentido espiritual. Ele é um inspirador
tudo de bom que existe no Velho Testamento. Mas o Velho Testamento está eivado de coisas negativas, de ensinamentos que não têm nada a ver com a divindade. E é isso que o espírita tem de diferente em relação a muitos outros cristãos. A gente não encara a Bíblia ou o Velho Testamento como sendo a palavra de Deus no sentido da palavra ali, literalmente. É preciso dali extrair aquilo que é divino. Como o próprio Jesus fazia no seu tempo ali, quando ele esteve encarnado junto de todos nós. Então, ele dizia mais ou menos assim algumas vezes, né? Tal e tal coisa foi lá escrita, foi dita, mas eu, porém, vos digo tal e tal outra coisa. Estou só fazendo assim para poder facilitar. Então, naquele ponto, Jesus está mudando, ele está transformando. Ou seja, aquilo que está lá no Velho Testamento, muitas coisas, ou estão incompletas, ou nem correspondem a algo realmente de grande valor moral, espiritual. Existem textos ali, por exemplo, que condenam os babilônios e manda com que pegue as crianças babilônicas e joguem-nas contra as pedras para que elas morram. Isso é divino? Isso não é divino. E tantas outras questões que tem ali nas leis, por exemplo, lá no Deuteronômio, no Levítico, leis estranhíssimas, absurdas, que tem a ver com o homem culturalmente daquela época e muito a ver com a cultura daquele homem que estava ali ainda dentro do aspecto material, porque ele não conseguia ir muito além disso aí. Então, naquele momento, aquilo era importante. Mas à medida que o homem vai desenvolvendo, aprimorando o seu pensamento, o seu olhar, a sua filosofia vai nascendo, aí tudo precisa ser olhado sob esse aspecto e ajustado. Como o que Jesus fez e é o que ele ensina para a gente. Por isso é que ele disse que a lei e os profetas vigoraram até João, como que dizendo daqui para frente é comigo. Querido amigo ouvinte, eu me chamo Carlos Henrique Parente e mais uma vez, com muita alegria, que estamos para fazer o estudo do livro Obras Póstumas aqui no quadro, no programa Luz na Penumbra, onde estudamos aqui as obras do codificador, desde as revistas espíritas e também as obras, né, dos 5 livros fundamentais. Mas a obra de Kardec não se resume nesses 5 livros, é todo o trabalho que Kardec realizou. Então, temos aí, né, os 5 livros principais, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, Obras Póstumas, a Gênese, o Céu e o Inferno, o Principiante Espírita, Viagem Espírita 1862, os 12 volumes da Revista Espírita, como já comentei, só que agora falando mais especificado, né? Ali por Kardec, construído, dialogando com a cultura de sua época. Tudo isso é obra do codificador e precisa ser estudada e conhecida por todos nós. O Espiritismo é toda uma universidade. Então, é como se fosse um laboratório que nós próprios criamos para entender, sob o olhar espírita, as coisas que existem no mundo. Então, é importante a gente ter esse grande auxiliar que nos norteia para que a gente construa com maior fidelidade o nosso interesse, o nosso empenho em colaborar, mesmo com as nossas falências e dificuldades, para que a gente possa colaborar com a obra do Cristo, com a obra de Deus. Não impondo a nossa crença para ninguém, a nossa maneira de ver as coisas, mas construindo um olhar e mudando o nosso comportamento em relação a todas as coisas. Construindo aquela paciência necessária, mas também a atitude de poder dizer: isso não é legal, eu não vou por aí. É melhor você repensar a respeito disso aí, quando muitas vezes for oportuno. Quando não, a gente faz, muitas vezes, como todo religioso normalmente inclina-nos a fazer, nos dizendo: vamos orar. E vamos confiar em Deus. Mas aqui vamos continuar aqui o estudo a respeito da questão da divindade de Jesus, ou seja, Jesus era Deus, mas o que estrutura isso? O que fundamenta essa questão?
E aí nós estamos na parte a respeito das palavras. Então as palavras de Jesus garantiam que ele era Deus. A gente está vendo já a partir dos programas anteriores que não, nem os milagres garantiram isso e nem as suas palavras. Jesus não é Deus, Jesus é Filho de Deus. Como o próprio texto nos indica, né, o Filho unigênito, e diríamos que no sentido de que aquele que alcançou o estado de perfeição, daí o estado de identificação com o Criador, mas não no sentido de se perder, de tornar-se o próprio Criador, ou uma parcela aí daquela trindade tão confusa para muitas pessoas. Deus se divide em três. Primeiro que Deus não se divide, o Espírito ele não se divide em partícula nenhuma, ele é uma unidade, construída por Deus pela vontade do Criador. E Deus é o absoluto, é o incriado, aquele ser que sempre existiu. Então nada se iguala a ele, nem nunca vai se igualar, porque tudo que existe, existe a partir dele. Então ele é o Criador de todas as coisas e ele sempre estará acima de todas as coisas. Ninguém alcançará a perfeição de Deus, isso sob o olhar espírita. Estamos falando aqui com essa perspectiva. Então, sob esse olhar, ninguém vai chegar ao estado de Deus nesse sentido. Então, Jesus, como Filho, também não. E é o que a gente está vendo aqui nesses estudos, né? A parte que nós estamos estudando é se a divindade de Jesus é provada pelas suas palavras. A divindade de Jesus, no sentido absoluto, ela não existe, porque ele não é o Deus Criador, não é uma parte de Deus, um pedacinho de Deus, de jeito nenhum. Então, ele é um ser criado por Deus, como todos nós o somos. Então é importante a gente ter isso bem fundamentado na nossa mente para nos orientar na construção daquilo que realmente faz sentido para o nosso aprimoramento. É a gente que vai se esforçar para poder tornar-se uma pessoa mais consciente e, naturalmente, uma pessoa melhor. Então, nem os milagres fazem de Jesus o Deus e nem as suas palavras também o fazem. Mas vamos continuar aqui acompanhando pedaço por pedaço até terminarmos esse assunto aqui e adentrarmos no outro. Não temos pressa, a gente está aqui para poder passar pela obra de Kardec e conhecer esse conteúdo. Por isso a gente vai devagarzinho, mas trocando essa ideia, porque cada vez que um amigo ouvinte está aqui ouvindo a minha voz, a palavra através da minha voz, ele está refletindo a respeito desse conteúdo. Eu acho que é o meu objetivo, o meu interesse em fazer isso. É aprender e dividir aquilo que a gente está aprendendo. Estimular esse sentido, essa liberdade e essa necessidade de pensarmos por nós mesmos. E não colocar a minha pessoa, por exemplo, como o orientador, no sentido da palavra profundo, o professor, mestre. Não, longe disso. Sou um estudante como todo mundo e tentando me esforçar para me tornar uma pessoa melhor. Usando aquele esquema que todo mundo conhece, a gente pode afirmar que hoje nós somos pessoas melhores do que fomos ontem. E certamente, dentro desse mesmo esquema, amanhã seremos pessoas melhores do que estamos sendo hoje. Mas vamos lá, sem mais delongas, dessa introdução longa, mas o amigo ouvinte já me conhece, já está acostumado, aquele que acompanha aqui o estudo de obras póstumas. A gente faz uma introdução, algumas vezes maior, outra menor, devido à necessidade do momento, aquilo que a gente tem para dizer. E a parte que nós paramos, e vamos iniciar hoje, diz o seguinte, no texto bíblico: E meu Pai que me enviou a si mesmo deu testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes quem o representasse. E não tendes em vós permanente a sua palavra, porque não credes no que ele enviou, que no caso era ele, Jesus. Ele quem? Deus enviou a Jesus. Então, se as pessoas não acreditavam no que nele, né, em Jesus, que Deus tinha enviado, não ia acreditar também no Pai. Por isso que João Evangelista diz lá, na sua epístola, né, quem diz que ama a seu semelhante, ama a Deus, é mentiroso, porque ele não ama nem o seu semelhante, que essa é a ordenação divina, que a gente ame um ao outro. Então como é que a gente vai dizer que ama a Deus? Então é uma grande mentira
não sou eu, Henrique, que estou dizendo isso. Isso está lá na epístola do apóstolo João, João Evangelista, lá no Novo Testamento, ali pelo capítulo 3, mais ou menos. Então, nossa, quando a gente pensa nisso, né, isso obriga a gente a refletir a respeito desse tema. E o texto que acabamos de ler está no Evangelho segundo São João, ele mesmo, né, o autor da carta que acabei de citar, capítulo 5, versículos 37 e 38. E vamos para mais textos. E se eu julgo alguém, o meu juízo é verdadeiro, porque eu não sou só, mas eu e o Pai que me enviou. Está lá São João, capítulo 8, versículo 16. Assim falou Jesus, e levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que teu Filho te glorifique a ti. Assim como tu lhe deste o poder sobre todos os homens, a fim de que ele dê a vida eterna a todos aqueles que tu lhe deste. A vida eterna, porém, consiste em que eles conheçam por um só verdadeiro Deus, a ti, e a Jesus Cristo que tu enviaste. Eu glorifiquei-te sobre a terra. Eu acabei a obra que tu me encarregaste que fizesse. Tu, pois, agora, Pai, glorifica-me a mim mesmo com aquela glória que eu tive em ti antes que houvesse mundo. E eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que eles sejam um, assim como também nós. Eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E eu me santifico a mim mesmo por eles, para que eles sejam santificados na verdade. E eu não rogo somente por eles, mas rogo também por aqueles que hão de crer em mim por meio da sua palavra, para que eles sejam todos um, como tu, Pai, o és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, e creia o mundo que tu me enviaste. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo aqueles que tu me deste, para verem a minha glória que tu me deste, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu conheci-te, e estes conheceram que tu me enviaste. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, lhe o farei ainda conhecer, a fim de que o mesmo amor com que tu me amaste esteja neles e eu neles. Que espetáculo, gente, que coisa bonita, que texto, né? Está no Evangelho segundo São João, capítulo 17, e os versículos de 1 a 5, de 11 a 14, 17 a 21 e 24 a 26. É a prece de Jesus. Kardec fez uns cortes, daí os versículos tem uns saltos, né? Do 1 ao 5, depois pula do 11 ao 14, depois do 17 ao 21, depois do 24 ao 26, para que fique bem claro, não é para descontextualizar, confundir a cabeça das pessoas. Se cada um pegar lá a sua Bíblia e fizer a comparação, vai ver que não há nenhuma distorção nisso aí. Mas é para colocar aqui para o nosso estudo e reflexão aquilo que realmente é necessário. O tempo todo Jesus faz referência, de forma muito clara e objetiva, àquele que o enviou. Ele se dirige a Deus, que é uma outra pessoa. Ele não está falando consigo mesmo. Não está falando, como muitas pessoas às vezes o fazem, numa terceira pessoa. Não. Ali não. Ali é a Deus que ele está se dirigindo. Porque Deus existe antes de todas as coisas, como aqui é dito. E ele fala de uma glória que ele tinha com Deus
antes que o mundo existisse. Daí a gente vê com precisão que Jesus é um ser que alcançou o estado de perfeição muito, mas muito antes do que a gente possa imaginar. Então a gente realmente percebe em Jesus um ser maravilhoso, um ser divino, mas que não o confundamos com o próprio Deus. Mas vamos continuar mais um pouco aqui. Por isso meu Pai me ama, porque eu ponho a minha vida para outra vez a assumir. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a ponho, e tenho o poder de a pôr e tenho o poder de a reassumir. Este mandamento recebi de meu Pai. Está no Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículo 17 e 18. E lembrando aqui mais uma vez, Kardec se utilizava da tradução de Sacy, lá na França, sua época, que tem uma influência católica mesmo, então daí as referências dos evangelistas, no caso está São João. Se fosse uma Bíblia que tenha uma influência protestante, não estaria dessa maneira, mas os textos são os mesmos, tá bom? Então, a gente não confundir. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, eu te dou graças porque me tens ouvido. Eu, pois, bem sabia que tu sempre me ouves, mas falei por atender a este povo que está à roda de mim, para que eles creiam em tu, ou melhor, para que eles creiam que tu me enviaste. São João, capítulo 11, versículos 41 e 42, que é o caso da morte de Lázaro. E vamos mais um pouquinho, que está quase o tempo acabando aqui. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo e ele não tem em mim coisa alguma. É porque é o momento da liberdade. Essa luz é como se ela se afastasse por um pouco. É como a noite, né? O dia vai terminando e a noite vai chegando, para depois renascer um novo dia. Assim também dentro desses esquemas de compreensão, de profundidade. Vem a luz do conhecimento, essa expressão divina, e depois ela se afasta um pouco para dar tempo da gente assimilar esse conteúdo, mais ou menos por aí. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, e ele não tem em mim coisa alguma, mas para que conheça que amo o Pai, e que faço como ele me ordenou. São João, capítulo 14, versículos 30 e 31. Se guardardes os meus preceitos, ou seja, mandamentos, como muitas traduções vêm, né? Permanecereis no meu amor, assim como também eu guardarei os preceitos de meu Pai e permaneço no seu amor. São João, capítulo 15, versículo 10. E Jesus, dando um grande brado, disse: Pai, em tuas mãos encomendo o meu espírito. E dizendo estas palavras, expirou. São Lucas, capítulo 23, versículo 46. Querido amigo ouvinte, eu vou parar por aqui, porque existe um comentário de Kardec muito interessante a partir desse texto, que não daria tempo de comentarmos aqui hoje. Então eu vou retomar esse versículo de São Lucas, capítulo 23, ou melhor, capítulo 23, versículo 46, no próximo programa, para a gente dar continuidade, né, e quase indo para o termo dessa parte aqui que estamos trabalhando já há 3 programas mais ou menos. Então eu agradeço imensamente a atenção de todos e a importância, chamo a atenção também, na nossa atenção, da importância da gente assimilar bem este conteúdo. Não é à toa que Kardec fez de maneira extensa, eu sei, para que a gente tenha certeza por que Kardec pensava assim. Dentre outras coisas, eu diria que para que a gente não confunda, e a gente tenha certeza do caminho que a gente está trilhando.
para que mais na frente ninguém venha confundir as nossas ideias. Daí a importância da gente valorizar isso, refletir e caminhar por si mesmo, sem medo, sem receio, porque Deus estará conosco sempre, sempre, querido amigo ouvinte. Muita paz a todos e até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Boa noite, meus amigos. Estamos de volta aqui ao programa Luz na Penumbra para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos no seu capítulo 8º, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Hoje nós vamos estudar o tópico Verdadeira Pureza, Mãos Lavadas, no qual Kardec vai estudar uma passagem do Evangelho de Mateus e Evangelho de Lucas, no seu item 8 e item 9. Diz o seguinte, o primeiro texto. Então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, já que não lavam as mãos quando fazem as refeições? Jesus lhes respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs esse mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Este outro, seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E a vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou sua mãe, toda oferenda que faça a Deus é-vos proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista seu pai ou sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou a vós Isaías, quando disse: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem, porque é do coração que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem, mas comer sem haver lavado as mãos não é o que torna o homem impuro. Então, aproximando-se dele, disseram aos seus discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, ambos caem no fosso. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia, e Jesus sentou-se à sua mesa. O fariseu começou então a dizer consigo mesmo: por que ele não lavou as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros fariseus tendes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapina e de iniquidade. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior, não o que faz também o interior. Esse texto está em Lucas.
é uma lição clássica de Jesus, né? Porque lá os fariseus, na época, já passados algumas centenas de anos depois da vinda de Moisés e de alguma maioria de profetas, eles iam modificando a lei com seus costumes, adaptando a sua vidinha. Então eles inventaram essa história de ter que lavar as mãos. Isso não faz parte da lei. Tem que lavar as mãos, que não sei o quê. Tudo bem, tem que lavar as mãos por questão de higiene, não por questão moral, nem questão de religião. Mas eles faziam isso como um dito de religião. Mas Jesus chamou, vem cá, vocês estão, é pela tradição, como ele diz aqui, vocês estão dizendo que é a tradição. Porque violam os teus discípulos a tradição dos antigos, já que não lavam as mãos quando fazem suas refeições. Ou seja, é uma tradição. Jesus falou, poxa, mas vocês violam o quarto mandamento que mandou honrar pai e mãe, né, dizendo que a oferta que vocês fazem no templo vale também para eles. Mas continuam os tratando mal. No quarto mandamento, pede para honrá-los. Honrá-los não é só ir no templo fazer oferta em nome deles, é tratá-los bem, assisti-los nas suas dificuldades da velhice. E vocês não fazem isso. Vocês adaptam as coisas para facilitar a sua vida, pela tradição. Então vocês estão com essa tradição de lavar os pratos por questão de tradição, mas não é a lei que fala isso. Então Kardec diz o seguinte: os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens, e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como era mais fácil observar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar o coração, os homens iludiam-se a si próprios, julgando quites para com Deus por se conformarem com aquelas práticas, mantendo-as tais como eram, já que lhes haviam ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Esta é a razão de haver dito o profeta: é em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Ou seja, eles diziam para o povo: não, se vocês lavam a mão, já está quites com a lei, quites com Deus. Não é assim, você tem que estar limpo o coração. Como diz Jesus, não é o que entra na boca do homem que vai contaminá-lo. Se ele comeu com a mão suja, não vai contaminá-lo. O que contamina é o que sai da boca. Que o que sai da boca é que contamina, é que causa o mal, é o que está no pensamento. Mas isso era difícil de a pessoa cumprir. Então é melhor lavar as mãos, já acha que está quites com a lei. Era muito mais fácil. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo relegada a um segundo plano, o que tem levado muitos cristãos, a exemplos antigos judeus, a considerarem mais garantida a salvação por meio de práticas exteriores do que pelas da moral. Exatamente, hoje em dia nós, cristãos, fazemos a mesma coisa. Inventamos um monte de práticas exteriores nas nossas igrejas, quaisquer que sejam elas, porque achamos mais fácil cumprir tudo isso do que nos reformar moralmente. Fazer sacrifício de dar chibatada nas costas, andar em braseiro, carregar cruz, que é muito mais fácil fazer isso do que se reformar moralmente. E estão se iludindo. Porque se for ver o Evangelho de Jesus, vê que isso está errado. Você tem que buscar a sua reforma moral, limpar o seu coração. Diz aqui, bem-aventurados que têm puro coração. Não dá bem-aventurado aqueles que estão comendo de mão limpa. Então, gente, a pessoa que se ilude. Alguns de má fé, outros de boa fé. Uns porque são metidos a espertos, outros porque pela própria ignorância, não têm acesso a todo esse conhecimento, vamos dar um desconto. Mas há muitos que erram sabendo que não é bem assim, mas vai assim. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus faz alusão quando diz: toda árvore que meu Pai celestial não plantou será arrancada. Então nós, durante esses séculos todos, após a vinda do Cristo, começamos a botar um monte de pendurucalho na doutrina do Cristo. Inventamos um monte de moda. Todos nós, não podemos falar mal da igreja A ou igreja B, porque éramos nós que estávamos lá também.
Era esse mesmo povo que está aqui encarnado hoje, só que estava encarnado naquela época lá. Então não adianta culpar a igreja, nem as igrejas. Culpemos-nos nós mesmos, que nós éramos religiosos daquela época. Então, como diz Jesus, tudo isso que a gente inventou pendurando na religião, no cristianismo, é planta que meu pai não plantou. Como disse aí, Deus não plantou isso. Então toda planta, toda árvore que meu pai celestial não plantou, vai ser arrancada. Essas coisas supérfluas, essas invencionices, tudo isso vai ser arrancado. O evangelho vai se tornar puro. Nós temos que ficar muito espertos, porque nós fazemos coisas semelhantes ainda no nosso próprio espiritismo. Tem muita coisa que não está nem no evangelho de Jesus, nem na codificação espírita, mas nós botamos nossas práticas como se fosse um cumprimento à lei do Cristo, aos ensinamentos da doutrina. Nós temos que ter muito cuidado quanto a isso. Vamos prestar atenção se nós estamos seguindo realmente o que diz a doutrina. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem só chega a Deus quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança seu objetivo. É esse o negócio. Qual é a melhor religião? Aquela que torna o homem melhor. A melhor religião para mim é que me faz ser melhor, que me torna um homem de bem, um homem melhor. Não importa qual é a religião que eu escolha. Se essa religião me faz um homem melhor, me faz um homem de bem, caridoso, amante da paz, misericordioso com os inimigos, ora, essa religião é ótima. Ela tem que fazer isso comigo. E não me exigir, tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que fazer... Não é isso. A religião tem que fazer com que eu me reforme moralmente. Principalmente as religiões cristãs, já que nós todos somos cristãos, tem que seguir isso. Não adianta, mas é difícil, tem exceção. Não, claro que é difícil. Mas nós temos de dizer, está difícil, mas eu vou continuar insistindo que eu vou chegar lá. Não parar de fazer, deixar de tentar se melhorar moralmente. Aquela reforma íntima que nós sempre falamos, né? Nós espíritos gostamos muito de falar da reforma íntima, é isso aí. É só você com você mesmo, é íntimo. Se eu descubro que não está legal, eu não estou agindo certo, eu tenho que me reformar. Nem que seja devagar, lentamente, que cada um de acordo com a sua capacidade. Mas vai ter que se reformar. E não ficar preocupado com a parafernália que todas as religiões, inclusive nós também, inventamos. Nós inventamos muita moda também, gente. Ora, o homem só chega a Deus quando se torna perfeito. Logo, a religião que não torna o homem melhor não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue apoiar-se para fazer mal é falsa ou está falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas as religiões em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula, se não impede que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem dano ao próximo, seja o que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas e fanáticos, nunca, porém, homens de bem. Não basta, pois, ter a aparência da pureza. É preciso, acima de tudo, ter a pureza de coração. É disso que se trata, gente. É disso que se trata. A nossa tendência, eu não estou dizendo que é uma pessoa, outra, somos todos nós que estamos aqui evoluindo, então estamos todos ainda no mesmo barco. Todos marchando na mesma tropa. Então temos que começar a ver claramente, pegar o livro aqui e estudar. Pega o Evangelho de Jesus lá da Bíblia e vai estudar as palavras de Jesus. Se não compreendeu bem, vem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, está bem explicadinho. Não tem como você se enganar. Se for assim, Jesus pede para nós, porque diz que os bem-aventurados é os que têm o coração puro. Como é que eu faço para ter o coração puro? Está aqui. Está aqui. É isso aí. É simples, mas tudo que é simples é muito mais difícil de ser feito. Eu costumo sempre dizer que o complicado é que é fácil de fazer. O complicado é mole de fazer. A coisa simples é que dá trabalho, cansa, demanda tempo, custo, é muito difícil. Agora o complicado qualquer um faz. Não é difícil de fazer.
Então, o coração puro é, como nós estudamos no outro programa, verificar o pensamento. Que nível está o nosso pensamento? Então é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que me preocupar com o que sai da minha boca, com o que sai do meu coração. Não é aquelas coisas... Vamos supor, uma casa espírita, ela por questão administrativa, para facilitar a ordem, as sequências, que cada casa tem diferente da outra, porque cada uma é uma célula independente. Entendeu? Tem seus horários, os seus dias para os trabalhos, os seus horários. Algumas têm diversos tipos de tarefas, então tem que ordenar. Então, cada um é cada um, mas isso não é parte da religião. Isso é um ordenamento burocrático muito importante, porque tem que fazer assim, administrar a casa de certa forma, para que funcione tudo bem, mas não pode abrir mão do ensinamento moral. Agora, não pode, se você vai abrir uma casa nova, tem que fazer exatamente a parte administrativa igual. Não necessariamente. Se você vai copiar porque é bom, copie. Mas não é obrigatório, porque cada casa vai ter o seu modo, seu jeito, seus horários. Vai depender das pessoas que estão colaborando. São outros dirigentes. O dirigente principal, na outra casa, é outra pessoa. Os outros dirigentes que o auxiliam são outras pessoas, então cada um tem seu modo, mas não pode impor aquilo como um preceito da doutrina, não é da doutrina isso. Isso é da casa espírita. Cada um tem seu modo e cumprir. Eles não podem ir contra o ensinamento do Cristo. Modificar as coisas do ordenamento burocrático, administrativo, você pode mudar à vontade, mas não pode dizer que aquilo é uma questão de dogma doutrinário. Não é. A doutrina só tem um dogma: fora da caridade não há salvação. Nós temos que estudar, aprender para nós praticarmos isso, que é difícil praticar a caridade. Já falamos aqui, é muito difícil praticar a caridade. Então nós temos que aprender a amar, entender o que é o amor, entender o que é Deus. Também é muito difícil. Nosso foco é esse. E tudo bem. Agora, a maneira como vai acontecer não faz parte da doutrina. Precisa acontecer, precisa, mas é uma parte administrativa burocrática. Não tem que maneira de fazer, cada um faz do seu modo achar melhor. Se um tem um livro para escrever o nome das pessoas necessitadas, o outro prefere que a gente bote um bilhetinho dentro de uma caixa. Cada um faz de um jeito, não tem que ser assim, não tem que ser assim. Cada um faz da maneira que for melhor administrativamente falando. É isso que é. Então nós não podemos criar, que minha mãe dizia, emplastos para colar na doutrina. A doutrina não precisa que colem nela emplastos para atrapalhar a sua expansão. Não. Nós temos que seguir este lema de Jesus: bem-aventurados que têm o coração puro. Vamos buscar a pureza do nosso coração, que está muito complicado, está muito impuro. Então vamos lutar para isso. Agora, se lá vai sentar à direita, se vai sentar à esquerda, se a mesa é retangular, se a mesa é redonda, isso não faz diferença. Se a toalha da mesa é branca, se não tem toalha, se a toalha é estampada, se tem flores, se não tem flores, se a água fluidificada serve em copinho, não importa. Isso é uma questão administrativa. Não, porque os fariseus faziam exatamente isso. Inventavam esse monte desses preceitos, e até hoje é assim entre eles, os judeus. Ainda tem muito dessas coisas lá. Seguem aquilo e nem sabem o motivo por que estão seguindo. É a tradição. Mas nós temos que seguir os 10 mandamentos de Moisés. É isso que tem que seguir. Seguir aquilo ali. O resto é tradição, que vai variando conforme a época, vai mudando, as coisas vão avançando. Né? Então, se você diz assim, está no Evangelho, Deus falando no primeiro mandamento, que não devemos usar o seu nome em vão. Não podem usar, não devem usar meu santo nome em vão. Então, tudo bem, você não vai usar o nome de Deus, falar o nome de Deus por qualquer coisa. Não pode. É uma coisa sagrada. O nome de Deus é sagrado. Você tem que usar com coisas importantes, coisas sérias. Agora, as pessoas exageram e alguns não podem pronunciar o nome de Deus.
palavra Deus. Aí inventam coisas, palavras que são impronunciáveis, só porque não pode falar o nome de Deus. Isso é uma tradição nossa humana, não é isso que o mandamento lá trazer para Moisés está dizendo. Não falar meu santo nome em vão, é falar em vão, falar com coisas tolas, coisas supérfluas, usar indevidamente. Agora, não falar, como assim? Mas até hoje, ainda consta nos preceitos dessa religião esse tipo de coisa. Então nós não podemos ser assim, exagerar no sentido das coisas. Nós temos que separar muito bem a árvore que, como diz Jesus, a árvore plantada pelo meu pai e a árvore que não foi plantada pelo meu pai. Porque a que não foi plantada pelo meu pai vai ser arrancada. Mais cedo ou mais tarde. Vai ser arrancada. E aí como é que vamos ficar? Não é? Então vamos ficar atentos quanto a isso. E por hora, já que eu sei que vocês todos vão continuar estudando isso aqui por bastante tempo, vamos ficando por aqui. Desejo a todos vocês muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.